Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 25. Trabalho comercial. O Senhor determinou que as casas publicadoras fossem estabelecidas para a promulgação da verdade presente, bem como para a efetivação das várias transações que esse trabalho envolve. Ao mesmo tempo, devem manter-se em contato com o mundo, para que a verdade possa ser como uma luz posta num candelabro e alumie todos quantos estão na casa. Pela providência divina, Daniel e seus companheiros foram postos em contato com os grandes homens de Babilônia, a fim de que essas pessoas conhecessem a religião dos hebreus e soubessem que Deus governa todos os reinos. Em Babilônia, Daniel foi posto em funções muito probantes, mas ao passo que desempenhava fielmente os seus deveres de estadista, evitou firmemente participar de qualquer coisa que fosse contrária a Deus. Esse procedimento provocava discussões, e o Senhor atraiu assim a atenção do rei de Babilônia para a fé de Daniel. Deus tinha luz para conceder a Nabucodonosor, e por meio de Daniel foram apresentados ao rei as coisas preditas nas profecias concernentes à Babilônia e a outros reinos. Por meio da interpretação do sonho de Nabucodonosor, Jeová foi exaltado como sendo mais poderoso que os governantes terrestres. Assim, pela fidelidade de Daniel, Deus foi honrado. De igual maneira, deseja o Senhor que as nossas casas publicadoras sejam suas testemunhas. Oportunidades na atividade comercial. Um dos meios pelos quais essas instituições são postas em contato com o mundo é encontrado na atividade comercial. Por ela é aberta uma porta para a comunicação da luz da verdade. Podem os obreiros ter a impressão de que desempenham trabalho meramente secular, mas estão empenhados no próprio trabalho que suscitará perguntas acerca da fé e dos princípios que adotam. Se estiverem animados de bom espírito, poderão falar em tempo oportuno. Se há neles a luz da verdade e o amor celestiais, ela não poderá deixar de irradiar-se. A própria maneira de procederem nos assuntos comerciais manifestará a influência dos princípios divinos. De nossos obreiros, como outrora foi dito dos artífices do tabernáculo, poderá dizer-se: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o artifício. Êxodo capítulo 31, verso 3. Não deve ocupar o primeiro lugar. Em caso nenhum, deverão as nossas casas publicadoras dedicar-se principalmente a trabalhos comerciais. Se o fizerem, as pessoas que nelas trabalham perderão de vista o propósito para que foram instituídas e seu trabalho degenera. Há o perigo de que gerentes cuja percepção espiritual esteja pervertida assumam compromissos de editar assunto de mérito duvidoso, meramente por amor do lucro. Disso resultará que o objetivo para que foram instituídas as casas publicadoras será perdido de vista, e as instituições serão consideradas como qualquer outra empresa comercial. Com isso, Deus é desonrado. Em algumas de nossas casas publicadoras, o trabalho comercial requer aumento constante dos gastos com maquinaria dispendiosa e outros equipamentos. Esses gastos oneram pesadamente o orçamento da instituição, e a maior quantidade de trabalho não somente exige instalações mais amplas, mas uma quantidade de obreiros maior que a que se possa disciplinar devidamente. Afirma-se que o trabalho comercial é de interesse financeiro para a instituição. Mas um ser que possui autoridade fez o cálculo do que para as nossas principais casas publicadoras custa esse trabalho. Apresentou ele um balanço exato que mostra que os prejuízos são superiores aos lucros. Mostrou que esse trabalho obriga os obreiros a andarem apressados constantemente. Nesse ambiente de pressa, cansaço e mundanidade, decaem a piedade e a devoção. Não é necessário que o trabalho comercial seja inteiramente suprimido de nossas casas publicadoras, porque isso fecharia a porta para os raios de luz que devem ser comunicados ao mundo. As relações com a gente do mundo não são necessariamente mais prejudiciais para os obreiros do que foi o trabalho de Daniel como estadista, uma perversão da sua fé e princípios. Toda vez, porém, que esse trabalho externo prejudique a espiritualidade da instituição,
seja ele rejeitado. Promovei o trabalho que representa a verdade. Dá-lhe a preferência e ao trabalho comercial o segundo lugar. Nossa missão consiste em dar ao mundo a mensagem de advertência e misericórdia. Preços. No esforço feito para conseguir para as nossas casas publicadoras uma clientela que as tire de dificuldades financeiras, foram estabelecidos preços tão baixos que o trabalho não produzia lucro. Os que se rejubilam de que haja lucro não computaram estritamente todos os gastos. Não reduzais os preços simplesmente para conseguir trabalho. Aceitai somente o trabalho que deixe lucro razoável. Por outro lado, não deve haver em nossas transações comerciais sombra alguma de egoísmo ou cobiça. Não se aproveite ninguém da ignorância ou da necessidade de outrem para extorquir-lhe preços exorbitantes por trabalho feito ou por mercadorias vendidas. Haverá tentação forte para desviar do caminho reto, encontrar-se-ão numerosos argumentos em favor da conformidade com as práticas mundanas e a adoção de costumes que, em realidade, são desonestos. Insistem alguns que, ao tratar com espertos, é preciso haver conformação com os costumes, e que, se mantém estrita integridade, não poderão comerciar e ganhar a vida. Onde está a nossa fé em Deus? Pertencemos-lhe como filhos e filhas, sob a condição de separar-nos do mundo e não tocar nada imundo. Às suas instituições, bem como aos cristãos individualmente, dirige o Senhor estas palavras: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. E promete de modo seguro que todas as coisas necessárias à vida serão acrescentadas. Sobre cada consciência, como que com pena de ferro sobre a rocha, seja escrito que o verdadeiro êxito, quer para esta vida, quer para a vindoura, só pode ser alcançado por meio da fiel obediência aos princípios eternos da justiça. Leitura desmoralizadora. Ao fazer em nossas casas publicadoras grande quantidade de trabalho comercial, estão expostas ao perigo de ter que imprimir leitura de valor duvidoso. Certa ocasião em que estes assuntos me foram apresentados, o meu guia perguntou a alguém que ocupava cargo de responsabilidade numa instituição de publicações: quanto recebem pela execução deste trabalho? Foram-lhes mostradas as importâncias. Disse ele: é uma importância pequena demais. Se fizerdes estes negócios, tereis prejuízos. Mas mesmo que recebesseis muito mais, essa espécie de leitura só poderia ser editada com grande prejuízo. A influência que exerce sobre os obreiros é desmoralizadora. Todas as mensagens que Deus lhes enviar, apresentando a santidade da obra, são neutralizadas pelo vosso procedimento editando essas coisas. O mundo está inundado de livros que mais conviria destruir que divulgar. Livros sobre temas guerreiros de índios e assuntos similares, editados e distribuídos com a finalidade de ganhar dinheiro, melhor seria nunca fossem lidos. Esses livros contêm fascinação satânica. A descrição horripilante de crimes e atrocidades exerce sobre muitos jovens influência enfeitiçante, incitando-lhes o desejo de alcançar celebridade por meio de atos da maior maldade. Grande número de obras existe que são mais históricas e cuja influência nem por isso é melhor. As atrocidades, as crueldades, as práticas licenciosas descritas nessas obras têm atuado em muitos espíritos como fermento que os leve à prática de atos semelhantes. Livros que descrevem as práticas satânicas dos seres humanos dão publicidade às más obras. Não é necessário reviver os pormenores horríveis do crime e sofrimentos, e ninguém que crê na verdade presente deve participar da perpetuação da sua lembrança. As novelas de amor e histórias frívolas e provocantes constituem outra espécie de livros que são uma maldição para todo leitor. Pode o autor inserir um bom conceito moral e entremear a sua obra de sentimentos religiosos. Não obstante, em muitos casos, Satanás não fica senão disfarçado com vestes angélicas, a fim de com mais facilidade enganar e seduzir. Em grande medida, a mente é influenciada pelas coisas de que se nutre.
Os leitores de histórias frívolas ou provocantes ficam incapacitados para o cumprimento dos deveres que lhes incumbem. Vivem vida irreal e não têm o desejo de examinar as Escrituras para nutrir-se do maná celestial. Debilita-se-lhes a mente e perdem a faculdade de considerar os grandes problemas do dever e do destino. Foi-me instruído que a juventude está exposta aos maiores perigos consequentes das más leituras. Satanás está constantemente levando tanto os jovens como os adultos a encantarem-se com histórias sem valor. Se fosse possível inutilizar boa parte dos livros editados, isso deteria uma praga que está fazendo o trabalho espantoso de enfraquecer a mente e corromper o coração. Ninguém está tão firme nos princípios da justiça que se sinta liberto da tentação. Toda essa leitura imprestável deveria ser banida resolutamente. Não temos do Senhor permissão para empenhar-nos quer na impressão, quer na venda dessas publicações, pois são veículo da destruição de muitas almas. Eu sei o que escrevo, pois este assunto me foi apresentado. Não se empenhem nesse trabalho com o pensamento de ganhar dinheiro os que creem na mensagem para este tempo. O Senhor lançará uma maldição sobre o dinheiro assim obtido. Ele espalhará mais do que é ajuntado. Outra espécie de leitura existe, mais corruptora do que a lepra, mais mortífera do que as pragas do Egito, contra que as nossas casas publicadoras precisam precaver-se constantemente. Ao aceitarem trabalhos comerciais, devem exercer vigilância a fim de não serem recebidos em nossas instituições manuscritos que apresentem a própria ciência de Satanás. Não tenham jamais entrar em nossas casas publicadoras os trabalhos que exponham as teorias destrutoras da alma, tais como o hipnotismo, o espiritismo, o romanismo e outros mistérios da iniquidade. Não seja manuseado pelos nossos obreiros coisa alguma que semeie uma semente de dúvida quanto à autoridade ou à pureza das Escrituras. De maneira alguma sejam as convicções dos incrédulos apresentadas aos jovens cujo espírito com tanta avidez aceita qualquer novidade. Por mais elevado que seja o preço pago por essa publicação, ele só produzirá prejuízo imenso. O permitir que coisa tal aconteça em nossas instituições equivale a pôr em mãos dos nossos obreiros e a apresentar ao mundo o fruto proibido da árvore da ciência. Equivale a convidar Satanás para entrar com sua ciência sedutora e a insinuar os seus princípios nas próprias instituições estabelecidas para o avanço da santa obra de Deus. Editar obras dessa espécie equivaleria a municiar as armas do inimigo e pô-las nas mãos para que as use contra a verdade. Pensais que Jesus permanecerá em nossas instituições de publicações para atuar através da mente humana pelos seus anjos ministradores? Pensais que, se permitirmos que na própria instituição Satanás perverta o espírito dos obreiros, ele fará da verdade que sai dos nossos prelos uma potência para advertir o mundo? Poderá a bênção divina ser posta sobre as publicações que saem do prelo, se do mesmo prelo saem heresias e enganos satânicos? Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Os administradores das nossas instituições precisam reconhecer que, ao aceitarem esse cargo, se tornam responsáveis pelo alimento intelectual fornecido aos obreiros enquanto estejam na instituição. São responsáveis pela espécie de impressos que saem dos nossos prelos. Serão chamados a contas pela influência exercida pela introdução de matéria que polua a instituição, contamine os obreiros ou engane o mundo. Se for permitido que essas coisas tenham entrado em nossas instituições, verificar-se-á que o poder sutil dos sentimentos satânicos não é eliminado com tanta facilidade. Se for consentido que o tentador semeie a má semente, ela germinará e frutificará. Haverá uma seara para que ele ceife nas próprias instituições estabelecidas com os recursos do povo de Deus para o avanço da sua causa. Disso resultará que, em vez de enviar ao mundo obreiros cristãos, enviar-se-á um grupo de incrédulos instruídos.
Nesses assuntos, há responsabilidade não somente dos administradores, mas também dos obreiros. Tenho alguma coisa que dizer aos obreiros de cada casa publicadora existente entre nós. No vosso amor e temor a Deus, abstende-vos do contato com a ciência contra que Deus advertiu Adão. Abstenham-se os compositores de compor uma única frase que seja dessas coisas. Abstenham-se os revisores de ler, os impressores de imprimir, os encadernadores de encaderná-las. Se vos for pedido que façais esse trabalho, convocai uma reunião dos obreiros da instituição, a fim de que haja compreensão do que essas coisas significam. Podem os que administram a instituição insistirem que não sois responsáveis, que aos administradores compete decidir esses assuntos. Mas sois responsáveis pelo uso dos vossos olhos, mãos e mente. Eles vos são confiados por Deus para usá-los para Ele, não para o serviço de Satanás. Quando são impressos em nossas casas publicadoras assuntos portadores de erros que neutralizam a obra de Deus, ele considera responsáveis não somente os que permitem que Satanás arme um laço para as almas, mas também os que de qualquer maneira cooperam na obra da tentação. Meus irmãos que ocupais cargos de responsabilidade, cuidai de não atrelar ao carro da superstição e heresia os vossos obreiros. Não seja que as instituições estabelecidas por Deus para disseminar a verdade vivificante sejam transformadas em veículo disseminador do erro destruidor de almas. Que as nossas casas publicadoras, desde a menor até a maior, se recusem a imprimir uma única linha desses assuntos perniciosos. Compreendam todos aqueles com quem temos que tratar que os impressos que contêm a ciência de Satanás estão excluídos de todas as nossas instituições. Não somos postos em contato com o mundo para ser levedados pela sua falsidade, mas para, como instrumentalidades de Deus, ser para o mundo um fermento da verdade divina.